Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de lembrar que hoje, 3 de agosto de 2015, é uma data memorável para a Goiânia. Porque Goiânia fora emancipada republicamente em 3 de agosto de 1892. Existe, republicamente, existe num dos seus artigos da lei transitória da nossa Carta Magna Goianense, que deveria ser uma data a ser comemorada. Apenas existe um equívoco com relação ao ano que era 1893 e na realidade o ano é 1892. E Goiânia poderia, logicamente, estar hoje fazendo festa, no entanto, a gente sabe que está ocorrendo o festival de inverno e pode ser que o prefeito hoje aproveite e faça uma menção a respeito do assunto que está havendo aí no Pátio do Carmo, festa todos os dias, desde o dia 15 de julho até ontem, pela Nossa Senhora do Carmo, né, pela festa da Nossa Senhora do Carmo, e vai se estender possivelmente, eu soube que até o dia 10 de agosto, em função do Festival de Inverno. Então, seria uma oportunidade para a gente ver Goiânia sendo comemorada pela sua emancipação da República, que ocorrera em 3 de agosto de 1892. E também lembrar que Goiânia fora considerada emancipada em 7 de janeiro de 1711. Data esta em que, pelo Império, quando a cidade ou uma vila era considerada emancipada, era obrigada a instalar a Câmara de Vereadores. E isto ocorrera. Eu fiz uma pergunta ao nosso assessor, e por que da 16ª legislatura? E ele falou com muita propriedade que isso começou a contar a legislatura, que hoje está na 16ª, em função da redemocratização que ocorrera após a queda da ditadura no nosso país. Então, Goiânia, pela sua história, logicamente, a gente tem que enaltecê-la, porque é uma cidade centenária, né? Quase 500 anos, apesar dos problemas que nós vivenciamos. No entanto, a gente não pode misturar a história de Goiânia com o que ocorre em Goiânia nos últimos 20 anos. A gente espera que Goiânia consiga recuperar esse tempo perdido, porque Goiânia tem que voltar a brilhar na história do nosso país. Uma cidade que teve a coragem de, primeiramente, libertar os escravos aqui na região, participou da Guerra do Equador, Confederação do Equador, Guerra do Mascates. Então é uma cidade histórica e Goiânia tem que estar inserida na história. A gente aproveita também para dizer que foi lido aqui que a semana passada, na última sessão nossa, nós encaminhamos um documento da loja maçônica Fraternidade e Progresso, aonde mudou a sua diretoria e nós temos o prazer e a honra de fazer parte da maçonaria e hoje estamos na condição de venerável, que é o cargo mais alto daquela instituição no município de Goiânia. E a loja maçônica está à disposição da Câmara, do município e de toda a sociedade goianense. Depois, senhor presidente, a gente gostaria de lembrar que com a volta do recesso, não só Goiânia, como diversos municípios, ou seja, o Brasil todo começa a olhar com um olhar diferente a política local. Por quê? Para o ano teremos eleições e a gente sabe que tramita na Câmara e no Senado a famigerada reforma política, que nada mais é do que um remendo, porque de reforma a gente sabe que vão vir poucas mudanças. No entanto, das poucas mudanças que vão ocorrer, toda a população política brasileira está esperando por essas definições, porque delas dependem o destino de alguns políticos no nosso país. Porque a gente sabe que até 30 de setembro tem que estar definido filiações de pessoas que precisam ou que vão participar de campanhas eleitorais, bem como os partidos estarem devidamente preparados para isso.
Alguns partidos estão aí na tendência de serem regularizados, como é o caso da Rede, como é o caso do PL, e que, logicamente, se não houver uma definição até 30 de setembro, com certeza essas siglas não vão poder participar de eleições no pleito de 2016. E, diante disso, a gente tem ouvido diariamente as diversas críticas feitas, principalmente às câmaras de vereadores, porque, infelizmente ou felizmente, é o poder que está mais próximo do povo. Por que isso? Porque o poder legislativo que está preeminentemente junto do pessoal que ajudou a eleger os vereadores. E temos ouvido quase todos os dias algumas queixas, às vezes por desconhecimento de causa, como é o caso em Goiânia, onde a oposição foi tida como insana, e, no entanto, a gente viu produção de algumas matérias que está dando fruto graças à posição da oposição em Goiânia. E temos ouvido o pessoal clamando dos salários dos vereadores. Em parte a gente concorda, porque a gente sabe que existe, não quero dizer que seja em Goiânia, mas não está fora do contexto de que são altíssimos os salários dos vereadores, com a sua estrutura que compõe, e, no entanto, pouca é a resposta que dá a sociedade com relação ao poder de fiscalização. Nós, enquanto vereador, não podemos comentar a respeito de legislatura passada porque não éramos vereadores. No entanto, temos visto que a oposição ou a própria base do governo, quando na realidade precisa, tem demonstrado que está do lado do povo. Então a gente tem que elogiar isso, porque fazia muito tempo que, apesar de eu não ser vereador, eu acompanhava, e a gente via muitas críticas porque o poder legislativo de Goiânia se calava. E hoje, apesar do embate de 8-7, porque a gente tem 7 vereadores na oposição e tem 8 na base, existe o respeito, mas existe a gritaria por melhores condições para o município de Goiânia. Então, Goiânia hoje tem se sobressaído no âmbito do Estado, porque se está fazendo uma oposição responsável, porque pelo menos eu não venho para aqui para desculambar ninguém, venho para cá mostrar o que tem erro, e se tem erro a gente tem que procurar, tentar mostrar quem está errado, procurar acertar, e não vamos deixar de fazer isso. A oposição de Goiânia, ela vai continuar até 2016 procurando fazer com que o nosso gestor ande no trilho. Ele, logicamente, como considerou a oposição insana, teria que agora reconhecer que valeu a pena ter uma oposição em Goiânia, porque ele não teria tido a oportunidade de trazer à tona um problema que existe no governo dele. Isso é salutar do ponto de vista para a população de Goiânia, porque as coisas estão andando. E, logicamente, não é aquilo que a gente esperava, porque a gente sabe que os valores apresentados na ação contra as pessoas não refletem a realidade do município. Mas vocês haverão de ver, no decorrer, até chegar a 2016, que a oposição tinha razão quando aqui procurava mostrar os valores dos recursos que vêm para o município e a maneira como está sendo utilizada dentro do município. Logicamente, a gente vai ter agora que chegar na casa a LDO a oportunidade de, mais uma vez, a oposição, junto com a base, procurar fazer o melhor possível para poder preservar o direito da sociedade, que é vendo e analisando com coerência e com imparcialidade aquilo que é o melhor para a Goiânia. Nós temos 60 dias, senhor presidente, e, logicamente, nós não vamos fazer como ano passado. Demos um crédito ao prefeito e eles quase chegavam a final de dezembro e a gente não tinha aprovado LDO, PPA e nem orçamento. Nós vamos fazer uma análise fria, vamos tentar, se houver necessidade, fazer as emendas e trazer para o plenário e fazer, dentro do prazo de 60 dias, o nosso julgamento. Caberá agora ao prefeito acatar ou vetar, e caberá à Câmara aceitar ou não o veto do prefeito. Mas vamos fazer isso de maneira tranquila, porque temos 60 dias e não há necessidade de a gente se aperrear agora, e se tiver que
alguma coisa, eu pedi para ele consertar, porque aí ele vai passar 3 meses, 4, não devolve. Ontem, quem teve a oportunidade de ver no Fantástico, mais uma vez, histórias negativas da política brasileira, pôde assistir o desmando ocorrido numa cidade chamada Ibema, na Bahia, aonde a Secretaria de Saúde agiu da forma que a Secretaria de Goiânia agiu em 2013. Ou seja, desvio de recursos, compra de medicamentos vencidos, compras de medicamentos superfaturados. Lá, graças à ação do Ministério Público e das pessoas que fizeram a denúncia, o prefeito foi afastado, foi preso, conseguiu eliminar de ficar solto, no entanto, perdeu o mandato. Então a gente não quer que ninguém perca mandato, mas a gente quer que as pessoas raciocinem se vale a pena andar pelo caminho errado. Que eu acho que essa é a função da Câmara, é procurar ser vigilante para evitar que pessoas, às vezes até de forma inadvertida, caminhem por caminhos tortuosos. Esse não é o desejo de Arnaldo, nem de nenhum vereador da oposição, nem da base, de querer ver ninguém pagar se inocente. No entanto, a gente não pode de maneira nenhuma obscurecer na hora que a gente vê que existe uma ação de forma errada. Então, cabe não só aos vereadores, mas a toda a sociedade verificar se o prefeito ou os seus secretários estão agindo de acordo com a lei. E a lei foi feita para ser cumprida. Logicamente, não é o vereador Arnaldo e os demais vereadores que vai tentar agora achar brecha para preservar o mau procedimento de uma pessoa que não quer o bem para Goiânia. Então a gente apela que nesse segundo semestre tenhamos e continuemos com a consciência tranquila de fazer uma posição sadia, coerente, mas não abrindo mão de buscar o direito do povo de Goiânia. Muito obrigado, senhor presidente.